Olá a todos. Eu estou aqui para poder falar um pouco da minha pesquisa de iniciação científica. Eu sou o Pedro Gabriel Viana de Souza, sou aluno de graduação em História da UFSC. E a pesquisa que eu venho desenvolvendo é junto com o professor Valdomiro Silva. Ele é orientador e o tema é sobre escravidão em Cuba. A gente trabalha com documentação de registro de batismo de escravizados, livres, libertos, e aí o tema da pesquisa recai nessa documentação. O recorte temporal da pesquisa é no século XIX. Nesse momento está especificamente na segunda metade do século XIX. E essa documentação ela é específica de algumas paróquias da cidade de Havana, né, que hoje é a capital de Cuba. Então exige também um esforço de paleografia, né, em língua espanhola, que tem sido muito interessante. Inclusive, em comparação com a paleografia em português, tem sido bem bacana esse processo. Mas essa documentação ela traz alguns dados que são muito úteis para poder compreender a instituição escravidão mesmo, né, na ilha de Cuba. E ela traz dados sobre a origem do bebê que está sendo batizado ali, traz dados sobre a origem dos pais desse bebê, se ele tinha o pai conhecido ou não, se o pai era livre ou não, se a mãe era livre ou não, qual era o ofício que os pais exerciam, onde que esses pais habitavam, qual era, se eram, né, no caso de pais que eram escravizados, que tinham acabado de chegar da África, ou que tinham nascido na África, fala de qual nação linguística eles pertenciam. Então tem todas essas informações, tem também a relação dos padrinhos, né? Então também expõe a relação de compadrio que existia ali, que também é uma outra questão que dá para ser trabalhada com esses mesmos registros aqui no Brasil. E a metodologia que eu tenho usado para poder desenvolver essa pesquisa tem se baseado muito nos trabalhos já pioneiros, né, de outros pesquisadores, principalmente cubanos, sobre esse mesmo tema, sobre essa mesma documentação, mas também outros estrangeiros. E aí se concentram mais nos Estados Unidos, né, tem bastante estadunidenses que têm interesse nesse tema, e brasileiros também, tendo como base os historiadores que já trabalharam com essa documentação, acaba caindo um pouco na questão da microhistória, acaba caindo um pouco também na questão da demografia histórica. É possível trabalhar com essa documentação a partir de uma perspectiva da microhistória para poder fazer uma reconstituição familiar. É possível também fazer uma reconstituição da localidade, dá para poder imaginar alguns cenários ali da sociedade que eles estavam inseridos. Dá para imaginar também qual era a relação econômica que esses indivíduos tinham ali no meio, a partir dos ofícios que os pais realizavam. Dá para saber também um pouco sobre as relações da Igreja Católica com essa população. E também tem a questão dos dados que são possíveis de extrair. Eu já falei um pouco deles aqui. Falei que dá para poder saber um pouco dos ofícios dos pais, dá para poder saber um pouco da origem linguística dos pais, tudo mais. E também tem um dado muito bacana, que tem sido muito interessante trabalhar, que é a questão da miscigenação dessa população em Cuba. Tem uma migração num processo de substituição de mão de obra de asiáticos para Cuba. Isso é uma coisa que tem ficado bastante presente na documentação, de miscigenação entre descendentes de escravizados e asiáticos, principalmente do sul da China, e também de escravizados que tiveram relação com libertos e livres já da República do Haiti, que já era independente na época. Então também é possível perceber essa migração externa e também dá para perceber a migração interna de pessoas que tiveram seu nascimento em determinada localidade de Cuba, mas que estavam batizando seus filhos em uma outra localidade que elas já habitavam. Então também dá para perceber essas dinâmicas de migração. Todos esses dados, depois de compilados, já mais ao fim da pesquisa, podem ser trabalhados de diversas maneiras, dá para a gente poder reconstituir muito desses aspectos sociais que a documentação apresenta, e dá também para poder trabalhar numa perspectiva mais ampla de história comparada, principalmente com a escravidão no Brasil. Essa documentação eu acho super importante de salientar aqui já no final da apresentação. Ela é uma documentação que fala sobre pessoas reais, sobre pessoas que estiveram inseridas em uma temporalidade, estiveram inseridas em um espaço geográfico, que tiveram interação com outras pessoas, que foram submetidas a uma instituição total, que era a escravidão.
E não são apenas nomes jogados no papel, não são apenas números jogados em um papel, não são pessoas esquecidas, é um resgate, um exercício de resgate, a memória mesmo das pessoas que estavam ali submetidas, que estavam resistindo a esse processo, das diversas maneiras quanto eram possíveis, e é também um processo importantíssimo para poder entender como se dá a sociedade cubana hoje, pensando também nos outros lugares onde a escravidão foi aplicada, também é um trabalho, eu acredito, pelo menos, que traz um exercício importante nesse sentido, de entender como que esses locais inseridos nessa temporalidade, como que eles funcionavam mesmo, como era a dinâmica de vida dessas pessoas, né? Importante imaginar isso, fazer esse exercício de alteridade, entender que não são palavras vazias jogadas em um papel, mas que a gente está falando de pessoas reais, a gente está falando de algo que tem consequências até hoje, a gente está falando de um processo importantíssimo para essas sociedades. Que vocês possam refletir também sobre isso e também possam refletir sobre isso no nosso contexto de país que também esteve inserido nessa instituição, nessa infeliz instituição, e imaginar que Cuba, apesar de ser uma ilha bem pequena, com população reduzida, com um caráter político bem diferente do nosso, mas tem muito mais semelhanças do que a gente consegue imaginar numa primeira olhada. E a gente precisa ter um olhar um pouco mais sensível para poder perceber que é um país que tem uma história um tanto parecida com a nossa. Eu queria deixar essa palavra no final, de consideração final. Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente possa levantar mais debate sobre isso. Eu vou estar disponível para poder responder as questões sobre essa pesquisa. Posso falar um pouco mais da documentação, tem muito mais outras coisas que eu queria trazer aqui, o tempo é curto, mas eu acho que é isso. Muito obrigado por todos que puderem dar uma olhada e até a próxima, pessoal.